Bem-vindo de volta. Hoje temos o grande privilégio de conversar com Syed Mohammad Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Muito obrigado por reservar um tempo para estar aqui com a gente. Pelo que entendi, o dia tem sido um tanto caótico. Nos últimos dias, vimos que Israel intensificou seus ataques ao Líbano, que deveria estar sob um cessar-fogo. O Irã aparentemente respondeu atingindo Israel. E então, Trump prometeu que conversaria com Netanyahu, pedindo para ele não retaliar contra o Irã. Israel parece ter ignorado isso, se é que era verdade desde o começo, já que agora atacou o Irã. Como resultado, a gente vê também que o Iêmen anunciou que vai bloquear o acesso de Israel ao Mar Vermelho. De novo, tudo isso parece estar se desenrolando muito rápido, a ponto de virar uma guerra total. E dessa vez, pode ser ainda pior, ou muito maior, do que a Guerra de 39 dias, já que o bloqueio do Mar Vermelho e outras frentes de escalada podem acontecer. Mais uma vez, você está em Teherã? Eu não. Eu queria saber se você pode explicar o que está acontecendo, porque tudo isso parece bem dramático. Só para você ter uma noção de como está o clima em Teherã, Glenn, e muito obrigado pelo convite. Hoje de manhã, eu estava ocupado, junto com meus colegas do departamento, entrevistando candidatos ao doutorado. A cidade é enorme, e eu não ouvi nenhum dos ataques aéreos que aconteceram. Acho que foram 2 ou 3 ataques em Teherã. Talvez 3 ou 4, não sei ao certo. Mas eu não ouvi nada, a gente estava concentrado nas entrevistas, que terminaram mais ou menos 1 hora atrás. Então agora, eu não estou muito atualizado com as notícias. No caminho para cá, li um pouco, mas pelo que entendi, conversando com amigos que estão mais bem informados do que eu, o Irã está em vantagem e o regime israelense não está indo bem. Os ataques de mísseis iranianos foram muito eficazes. E ontem à noite, claro, o Irã lançou, acho que 5 ondas de mísseis. E desde então, eles têm lançado um grande número de mísseis. Acho que já deve estar chegando a 100, agora são 2:30 da tarde, horário de Teherã. Então a situação, na minha opinião, não está indo bem para os americanos. E acho que nem para o regime israelense. E isso ficou bem claro pelo tweet do Trump, ou pela postagem dele no Truth Social, pedindo para encerrar isso imediatamente, porque os aliados dele não estão se saindo bem. Mas eu acho que esse foi um evento importante, já que os Estados Unidos, obviamente, nas negociações com o regime israelense e com seus aliados no governo libanês, claramente não tinham nenhuma intenção de promover um cessar-fogo no Líbano. E isso só queria desmontar a resistência e permitir que o regime israelense mantivesse sua presença no país. O presidente e o primeiro-ministro do Líbano eram figuras impopulares. Nas últimas eleições parlamentares, quando os aliados do Hezbollah tiveram melhor desempenho, o presidente, o grupo dele, acho que conseguiu 1/3 dos votos da coalizão do Hezbollah. Eles não têm um mandato popular. E as negociações com o regime israelense, que são ilegais segundo a lei libanesa, o único fruto que renderam foi o amargo fruto da morte. Porque horas depois da reunião, logo depois mesmo, e poucas horas depois de uma entrevista em que o presidente do Líbano, na CNN, atacou o Irã, os israelenses bombardearam um comboio do exército libanês, matando um tenente-general e seus companheiros. Isso mostra que tentar apaziguar o regime não adianta nada. Mesmo quando você faz o que eles querem, quando dá as concessões que eles pedem, o simples fato de o regime libanês, o presidente e o primeiro-ministro indicados pelo governo, terem conduzido essas negociações, contrariando a própria lei libanesa, já foi uma concessão aos israelenses. Mas eles não receberam nada em troca, além da morte dos próprios soldados. E claro, os israelenses não têm nenhuma intenção de recuar. Então, naquela entrevista em que ele atacou o Irã, foi irônico,
porque o único país que está apoiando o Líbano diante dessas violações do cessar-fogo e desse massacre em massa no Líbano é justamente o Irã. O que o governo libanês está fazendo no país é basicamente impedir que os refugiados se desloquem. Eles não deixam essas pessoas irem para outras partes do próprio país. Estão encurralando os refugiados e tentando transformar isso numa questão sectária. Então, as ONGs ocidentais no Líbano e também as embaixadas ocidentais estão orientando as pessoas a não aceitarem os refugiados. Esses refugiados são, em sua maioria, xiitas, mas os apoiadores da resistência vêm de todas as religiões e de todos os setores da sociedade. Mesmo assim, estão dizendo para não deixarem essas pessoas entrarem nos seus bairros. E os cataris e os sauditas, por meio de seus aliados, estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, estão tentando impedir que os apoiadores da resistência, que perderam suas casas, encontrem abrigo. E por causa disso, algumas pessoas acabaram morrendo, porque foram obrigadas a voltar para suas vilas no sul, e lá foram bombardeadas e mortas. Então o presidente e o primeiro-ministro do Líbano têm muito sangue nas mãos. Então, os Takfiris, o governo da Al-Qaeda em Damasco, estão trabalhando junto com os israelenses para manter a fronteira fechada, para que a resistência não consiga receber ajuda. O regime instalado em Beirute está tentando encurralar eles e está impedindo que qualquer tipo de ajuda venha do Irã ou do Iraque. Então as pessoas no Irã e no Iraque estão se mobilizando, juntando gente, comida, enlatados, cobertores, barracas, dinheiro, mas não podem enviar nada, porque o governo do Líbano quer é esmagar a resistência. Eles querem humilhar os apoiadores dela, querem humilhar, na verdade, a maioria do povo libanês. Por quê? Porque são representantes dos Estados Unidos. Porque foi para isso que foram colocados lá desde o começo. Mas apesar disso, o Hezbollah tem revidado e a gente viu como eles têm sido eficazes nesse tipo de ambiente, o que eu acho realmente extraordinário. Então os iranianos perceberam que quando os israelenses quiseram começar a bombardear Dahia, aquele era o último lugar para onde esses refugiados podiam ir. As pessoas no sul de Beirute, claro, são muitas, em grande número. E depois todo tipo de refugiado vindo do sul acabou indo para Beirute. E o que o regime israelense estava planejando fazer era simplesmente arrasar a cidade. E olha, é algo realmente impressionante. A gente vive numa época em que, desde que eu era criança, eu lembro como os governos ocidentais sempre fingiam apoiar os direitos humanos. Mas nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, cada dia tem sido uma revelação. E o que acontece? A mídia ocidental, os governos ocidentais, não dizem nada sobre os israelenses quererem bombardear Beirute até o chão, como eles mesmos dizem. Então, os iranianos viram que o Ocidente apoiava isso, que o governo libanês apoiava isso e que o governo da Al-Qaeda na Síria também apoiava. E aí eles disseram, não, a gente não pode deixar isso acontecer. Então eles disseram que se os israelenses bombardeassem Beirute, iriam atacar o regime israelense. E o interessante é que por uns 3 ou 4 dias, eu acho, não sei exatamente quanto tempo, os israelenses evitaram atacar Beirute. Mas assim que o ministro do interior do Paquistão foi ao Irã com uma mensagem, e claro, o Paquistão é o mediador, os israelenses atacaram Beirute. Fica claro que Israel não quer ver nenhum avanço nas negociações entre o Irã e os Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, em resposta, os iranianos sentiram que precisavam revidar, que tinham que atacar o regime. E eu fico surpreso que algumas pessoas dentro do regime achavam que o Irã não iria reagir, que o Irã não iria atacar. E, de novo, isso só mostra o quanto eles são ignorantes, o quanto o Mossad não tem realmente noção da realidade e não entende como a liderança política do Irã pensa, porque é evidente, como eu venho dizendo há anos, que o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz, cortar o fornecimento de petróleo. Eu já falei isso várias vezes aqui no seu programa. Sabe, eu achava bem claro que o Irã faria isso, mas eles não perceberam. E agora acharam que o Irã não iria atacar.
They thought Iran would strike, and then when Iran struck in a very big E way. então, quando o Irã atacou, atacou de uma forma muito intensa. O ataque iraniano foi muito maior do que o ataque do regime israelense. E isso agora parece ter virado um padrão, porque na última semana, ou nas últimas nas duas vezes em que os Estados Unidos violaram o cessar-fogo e atacaram o Irã fez a mesma coisa. As contraofensivas iranianas foram desproporcionais, muito mais severas em intensidade. Nas 3 últimas ocasiões, as respostas do Irã contra os Estados Unidos, contra a agressão americana e também em reação ao bombardeio de Beirute, foram muito maiores do que o ataque original. Então eu acho que dá para tirar muitas conclusões disso. So I think there's a lot that can be read into that. Bom, parece que essa é uma estratégia bem planejada do Irã, porque a posição dos Estados Unidos parece ser a de evitar uma guerra de alta intensidade, já que eles não têm recursos para isso. Além disso, eles querem manter algum controle sobre a escalada do conflito. Mas, durante todas essas conversas de paz, muitas vezes dá a impressão de que o objetivo principal não é exatamente acabar com tudo, e sim reduzir o nível do conflito. Ou seja, encerrar os combates e depois, aos poucos, subir um pouco os corais, mas strengthening finvas. Então, sabe, colocar um tipo de bloqueio no Irã, talvez atacar um porto aqui e outro ali. E ao mesmo tempo tentar minimizar a retaliação do oponente, que nesse caso seria o Irã. Mas agora com o fechamento de Bab al-Mandeb, que é um estreito que leva ao Mar Vermelho, como você vê isso? Você acha que o Irã vai basicamente reagir a essas tentativas de fazer uma guerra de baixa intensidade, desgastando os iranianos aos poucos? Ou vai responder com a ameaça de uma guerra de alta intensidade que os americanos não têm condições de sustentar? Sim, eu acho que os iranianos basicamente fizeram o que você disse. Os americanos acreditam que com o cerco podem fazer os iranianos passarem fome e forçá-los a se render. Mas isso obviamente é uma faca de 2 gumes, porque estão prejudicando toda a economia global e causando um enorme estrago. As bolsas de valores caíram bastante desde sexta-feira. Eu acho que a crise de energia e as faltas que estamos vendo, a escassez de hélio, de fertilizantes e de outros produtos petroquímicos. Tudo isso, junto com o mercado financeiro que vinha em alta e agora não vai tão bem, e a economia real enfrentando sérias dificuldades, vai tornar os desafios muito maiores para os Estados Unidos nas próximas semanas e também para os seus aliados. Então essa faca de 2 gumes não vai necessariamente dar o tipo de resultado que o Trump quer. E por outro lado, como você bem observou, eles têm tentado realizar ataques de baixa intensidade por vários motivos, para descobrir as capacidades do Irã, para enfraquecer o Irã, para intimidar o Irã. Mas eu acho que as respostas do Irã nas últimas 2 ou 3 semanas foram justamente para intimidar o outro lado, para intimidar o regime do Trump e o regime do Netanyahu. E eu acho que os iranianos deixaram bem claro que estão totalmente preparados para retomar a guerra quente. E dessa vez vai ser muito mais explosiva. O Mar Vermelho, como você também destacou, está parcialmente fechado agora. Mas isso está mandando um sinal de que se houver mais pressão, o Mar Vermelho vai acabar sendo totalmente fechado. O Golfo Pérsico já está fechado, porque, como você sabe, todos os dias os iranianos deixavam passar mais ou menos de 25 a 30 navios, e nos últimos 2 ou 3 dias, nenhum navio passou. Isso intensifica a crise que já está em andamento e aumenta a pressão sobre os Estados Unidos. E claro, as ações militares do Irã, como eu disse, mandam uma mensagem muito forte. Eu acho que tudo isso é uma sequência de erros de cálculo dos Estados Unidos e de seus aliados, e eles ainda não conseguem reconhecer que simplesmente não têm como derrotar o Irã.
Bom, sobre o mercado de ações, eu vi que o Trump foi para o Twitter e garantiu a todo mundo que está mediando um fim para o conflito entre Israel e o Irã. É quase um paralelo com a guerra na Ucrânia, onde os Estados Unidos agora tentam mediar entre os ucranianos e os russos. Mais uma vez, é o principal ator. Foi quem iniciou as guerras. E agora, claro, tenta se colocar como mediador. Eu só fico me perguntando se isso é um jogo de policial bom e policial mau, que ele está fazendo em relação ao Netanyahu, ou se são divisões reais que estão surgindo. Porque, de novo, as ações tomadas agora contra o Líbano, a gente vê muita destruição acontecendo. Isso está tornando impossível para os Estados Unidos, mesmo que não queiram buscar a paz, simplesmente reduzir as tensões. Fica muito difícil para os Estados Unidos tentarem controlar a escalada do conflito se os israelenses estão indo com tudo, tentando destruir não só o Líbano, mas até atacando a capital, Beirute. Como você vê agora essa relação entre os Estados Unidos e Israel? É só encenação ou você acha que tem algo realmente concreto acontecendo aí? Sabe, Glenn, acho que talvez eu tenha comentado isso da última vez, ou talvez não, mas o que o Axios, que é totalmente pouco confiável, publicou, aquelas declarações atribuídas ao Trump sobre quando ele falou com Netanyahu e basicamente disse: o mundo odeia Israel, o mundo odeia você e tudo aquilo, você tá louco ou tá completamente louco? E por aí vai. Seja teatro ou não, eu acho que ele estava mandando um recado. Porque a gente está chegando no aniversário da Guerra dos 12 Dias. E pouco antes dessa guerra, também teve outra matéria do Axios, falando sobre divergências entre Trump e Netanyahu, e sobre o Trump querer buscar um acordo de paz, mas sem negociação. E logo depois disso, eles atacaram o Irã. Então, obviamente era uma mentira. Nada do que o Axios diz deve ser levado ao pé da letra. Mas de qualquer forma, ou ele disse isso ou não disse. Para mim isso não é o mais importante. O que importa é que isso foi publicado. E não foi uma publicação ou um anúncio de algum tipo de ruptura entre Netanyahu e Trump sobre o que fazer. Foi uma declaração dizendo que Netanyahu é desprezado e que por causa dele, Israel é desprezado. Amor, que ele é louco. E o Netanyahu sofreu um grande baque em Israel por causa disso. Os adversários dele o atacaram, e os aliados políticos também o atacaram. E eu acho que ele saiu prejudicado nos Estados Unidos e em outros lugares também, porque muita gente viu a reportagem da Axios. Eu acho que isso é, de certa forma, uma tentativa de enfraquecer o Netanyahu, não Israel. Eu não vejo nenhuma diferença entre o regime Trump e o regime israelense. Mas eu acredito que, como as eleições estão chegando, talvez alguns sionistas nos Estados Unidos, aquele grupo ligado ao Epstein, os sionistas, os que colocam Israel em primeiro lugar, talvez alguns deles queiram se livrar do Netanyahu, porque percebem que a imagem de Israel está sendo destruída. Eles veem que Israel está sendo deslegitimado aos olhos do mundo e acham que precisam de uma repaginada. E talvez, se alguém aparecer, assumir o poder e o Netanyahu perder a eleição, essa pessoa possa dar uma... Quer dizer, os opositores do Netanyahu são tão genocidas quanto ele. É um país com uma mentalidade genocida, de acordo com as próprias pesquisas deles. Mas enfim, se vier outra pessoa, pode dar uma repaginada. E todos os meios de comunicação podem colocar a culpa de todos os males e erros no Netanyahu. Eles não vão usar a palavra genocídio, mas, enfim. E aí podem tentar criar uma nova imagem para um novo líder. Enfim, era isso que eu estava pensando. Quer dizer, eu acho que a única coisa realmente útil para o regime político dos Estados Unidos e de Israel sair de um relatório desses, especialmente porque, ao que parece, várias fontes passaram essas informações para o Axios. A única coisa útil que pode sair disso, pelo que eu entendo, é esse tipo de agenda. Agora, de novo, a gente vê o Trump dizendo, eu estou dizendo para ele não atacar, ele está destruindo a paz, o acordo de paz.
Mas por que ele faria isso? Netanyahu ataca. Talvez o Trump não veja problema nisso se ele atacar. Talvez veja. E os Estados Unidos estejam apoiando ele neste momento. Digo, aviões-tanque americanos estão reabastecendo caças israelenses. Os Estados Unidos estão ajudando, tentando impedir os mísseis iranianos. Instalações de radar americanas na Turquia, aviões AWACS na Turquia e na Jordânia, e o que resta deles no Golfo Pérsico, estão tentando ajudar o regime israelense. Eles estão ajudando. Mas então, por que ele diria que o Netanyahu está destruindo um acordo de paz? But why would he say that Netanyahu is wrecking a peace agreement? I think again this goes back to what I was saying earlier. Eu acho que, de novo, isso volta ao que eu estava dizendo antes. Talvez eles queiram dizer que o Netanyahu faz parte do problema e que a gente precisa tirar o problema para chegar a uma solução. De novo, isso é só especulação. Eu já falei isso em outro lugar e ninguém mais falou, então talvez eu esteja só falando bobagem. E eu nem me considero um especialista nesse assunto. Mas eu não consigo encontrar nenhuma outra explicação que faça sentido. Porque veja, o Trump diz, eu vou dizer para o Netanyahu não atacar. Aí depois ele fala, eu estava prestes a fechar um acordo de paz, e então isso aconteceu. O que qualquer pessoa vai concluir senão que o Netanyahu está destruindo a paz. Então a crise global que a gente está vivendo seria culpa dele. E eu acho que o objetivo, no fim das contas, é se livrar do Netanyahu. Talvez. Talvez. Bom, pelo que parece, agora a gente já sabe. Mas, desculpa, só uma coisa. Isso ainda enfraquece o Trump, porque mostra que ele é ineficaz. O Trump vem a público e diz, eu falei para ele não fazer isso, e mesmo assim ele faz, sendo que todo o financiamento vem dos Estados Unidos. E agora eles querem jogar as Forças Armadas Americanas com as israelenses. Isso não pega bem pro Trump. Ele dizer, eu falei para ele não fazer, ele não pode fazer nada sem a minha permissão, e o cara faz mesmo assim. Só faz o Trump parecer um ninguém. Essa é a questão. Quando ele diz, eu falei pro Netanyahu não atacar ele, ou ele está sendo falso, ou ele é fraco. Bom, pode ser as duas coisas, né? Mas você tem razão, nada disso faz ele parecer bem de jeito nenhum. E quando eu digo que há uma tentativa de enfraquecer o Netanyahu, não estou dizendo que necessariamente ele esteja por trás disso. Mas as pessoas que divulgaram essas informações no Axios, quem quer que sejam, eu acho que é isso que elas podem estar tentando fazer. Mas o que você acha que o Irã pode fazer agora? Porque o Irã e Israel estão voltando a subir na escada da escalada. A gente viu hoje alguns ataques a aeroportos iranianos também. Mas claro, surgiu uma mensagem em que Israel, ou supostamente Israel e os Estados Unidos, teriam avisado o Irã que não haverá mais ataques contra o país, se o Irã não lançar outro ataque contra Israel. Esse novo cessar-fogo, e já foram vários até agora, está baseado, de certa forma, nas condições impostas pelos Estados Unidos e por Israel. Ou seja, não menciona que os iranianos vão parar a ofensiva no Líbano. E além disso, os Estados Unidos insistem que vão reforçar o bloqueio contra o Irã. De novo, isso é um ataque direcionado a navios iranianos. Então, será que eles estão basicamente redefinindo agora o que seria um cessar-fogo? Porque, de novo, é isso que eu entendo desse tipo de comunicação. Algo como, ok, a gente não vai bombardear o Irã, a menos que vocês bombardeiem Israel. Mas todas essas outras variáveis que foram acrescentadas, a destruição do Líbano, o bloqueio, tudo isso, claro, continuaria em vigor. Mas até que ponto isso seria aceitável para o Irã? Porque parece que a intenção é, mais uma vez, controlar a escalada. Eles aumentam as tensões e, ao mesmo tempo, se dão o direito de definir as condições de como essas tensões devem ser reduzidas depois. Bem, o Irã mudou as regras do jogo ao dizer que não é permitido atacar o Líbano. A partir de agora, o regime israelense sabe que o Irã está levando isso muito a sério. E se os iranianos disserem amanhã, antes de tudo, tenho certeza de que se o regime atacar Beirute de novo, o Irã vai atingir Israel com força.
Não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, se há ou não um cessar-fogo neste momento, isso é outra questão. Se o regime israelense fizer isso, eles já sabem o que vai acontecer. E não vai ser como antes, com 1 ou 2 ataques, como quando lançaram 2 ou 3 foguetes contra Beirute. O Irã lançou 20 mísseis pesados, e quase todos acertaram seus alvos. Acho que eles lançaram principalmente mísseis Khorramshahr, e quase todos acertaram seus alvos. Então deve ter sido uma noite devastadora. Os iranianos, com certeza, vão mudar a forma como o regime israelense atua no Líbano. E isso complica muito mais, porque eles não estão indo bem no campo de batalha, como você sabe. Em relação ao Estreito de Hormuz, o Irã interrompeu todo o comércio agora, e isso vai acelerar o ritmo da crise global. Estamos pensando em que se dirigir a um precipício, o mundo está, a economia mundial está, e agora tudo vira muito ainda mais fino. E o que o Iêmen fez no Mar Vermelho aumenta a tensão, como dizem no Ocidente. Então, quer dizer, o Trump, ele não é o Trump, sabe? Não importa para o Irã o que o Trump fala. O que importa para o Irã é o que o Trump e o governo dele fazem. E para o Irã, o acordo que a gente estava muito perto de implementar com os Estados Unidos há algumas semanas não vai mudar. O Irã não vai fazer concessões. Tem que haver um fim da guerra no Líbano. O regime precisa recuar. Tem que acabar com o massacre em Gaza. E o cerco precisa ser suspenso. As sanções sobre as exportações de petróleo e energia do Irã têm que ser suspensas durante a vigência do acordo. E os Estados Unidos precisam devolver os bens roubados do Irã que ainda tem. E o Irã vai abrir o Estreito de Hormuz e permitir que o tráfego volte aos níveis que a gente via antes da guerra. Foi isso que ficou combinado, e é isso que o Irã vai aceitar. Então o Trump pode dizer o quanto quiser, que não vai suspender o cerco até sabe-se lá quando. Nesse caso, não há acordo. Ou se ele disser que não vai retirar as sanções até o Irã fazer alguma coisa, o Irã vai responder, tudo bem, então seguimos como está, com ou sem violência. Mas o Irã acredita que vai resistir por mais tempo que os Estados Unidos, por mais difícil que a situação fique. Bom, mais uma vez, acho que o mundo inteiro está observando para ver se essa nova escalada rápida vai parar ou se vai continuar saindo do controle. Mas no essencial, o que o Irã fez agora, como você disse, foi estender sua capacidade de dissuasão até o Líbano. E eu acho que isso surpreendeu muita gente, porque o Irã respondeu não apenas a um ataque contra ele próprio, mas a um ataque contra um aliado seu. E, se você acompanhar o que dizem os comentaristas israelenses na mídia, eles basicamente estão dizendo que isso é inaceitável para Israel. Ter uma nova situação em que a dissuasão do Irã se estende na prática até o Líbano. Então, eles veem isso como uma necessidade de, basicamente, rejeitar categoricamente, continuando a destruir o Líbano. Diante disso, e considerando que o Netanyahu está, de certa forma, minando agora a autoridade do Trump, para onde você acha que isso vai caminhar? Porque se os Estados Unidos decidirem entrar na luta do lado de Israel, todo o bloqueio do Iêmen no Mar Vermelho pode se expandir de forma dramática, não só envolvendo Israel, mas também os Estados Unidos, e talvez até a Europa. Eu vejo que os europeus agora estão pressionando por sanções contra o Irã, e os franceses estão em conversas com o Chipre para montar algum tipo de acordo de segurança por lá. Então, mais uma vez, parece que eles querem ter um papel maior, talvez sem considerar para onde essa guerra pode estar indo. Olha, eu não acho que o Irã leve a sério nada do que os franceses fazem. Mas os israelenses agora sabem que as regras do jogo mudaram, e o Irã não vai permitir que o Líbano caia, de jeito nenhum. Então, quanto mais essa guerra durar no Líbano, pior vai ser para o regime,
porque o Hezbollah está usando emboscadas e drones para causar danos sérios ao regime. E o regime quer massacrar pessoas, quer destruir cidades e vilas. E agora eles querem destruir o maior prêmio de todos, que é Beirute. E o Irã diz não, according to Beirute. Isso enfraquece as capacidades ofensivas do regime, porque no campo de batalha eles não sabem lidar com a resistência. E a única coisa que sabem fazer é massacrar pessoas comuns. Agora, o Irã bloqueou isso, pelo menos no caso de Beirute. E não só respondeu, como respondeu de uma forma muito dura, como eu disse no começo. Quero dizer, o regime israelense atacou um prédio e, ao que parece, matou apenas 2 pessoas comuns na rua. Não atingiu ninguém do Hezbollah. Mas os iranianos dispararam cerca de 20 mísseis pesados, 4 tiros de artilharia, 4 mísseis ou 24, 20... Não tenho certeza do número exato na noite passada. Como eu disse, o número de mísseis lançados já está chegando a 100. Mas então, não é só como se eles tivessem disparado alguns mísseis e o Irã tivesse respondido com alguns também. O Irã atingiu muito mais forte. Isso manda um recado, e eu acho que isso vai deixar o regime israelense mais cauteloso em relação ao futuro das suas operações no Líbano, justamente por esse motivo. Porque o Irã mostrou que está mais do que disposto a se envolver e que nessa troca ele tem a vantagem. Pelo que eu entendo, até o momento da nossa conversa, o Irã tem levado a melhor nessas trocas, e os israelenses não conseguiram fazer muita coisa, enquanto os iranianos têm sido bem eficazes nos ataques. Além disso, o Irã tem sido mais insistente em relação a Gaza desde que o regime decidiu atacar Beirute há alguns dias. Então, o Irã está se tornando mais assertivo e mudou as regras do jogo. E o Iêmen entrou no campo de batalha. Por enquanto, isso ainda não escalou muito, ou para ser mais preciso, não escalou demais. Mas o que eles fizeram mostra claramente que tem capacidade ou vontade de ir além. Então eu não vejo um bom desfecho para isso, nem para os Estados Unidos, nem para o regime israelense. E acho que a gente ainda vai ter que ver o que acontece com os mercados. Eu não sou economista e devo ter cautela. Talvez até aconteça uma alta em Nova York hoje, não faço ideia. Mas eu tenho a sensação de que as coisas vão piorar para os Estados Unidos cada vez mais, nos próximos dias e semanas. E o que o Netanyahu fez foi que eu acho que a gente já chegou ao fim da presidência do Trump. O que o Netanyahu fez, não só com a guerra, mas até nas últimas 24 horas, foi humilhar o Trump e mostrar que ele não é ninguém. Com isso, ajudou a destruir o pouco que ainda restava da credibilidade dele. What very little left what very little that is left of Trump's credibility. Well, what I was going to say before was that Iran has allegedly. O que eu ia dizer antes é que o Irã teria afirmado que não vai atacar Israel agora, que acabou por enquanto. A menos, claro, que Israel continue bombardeando o Líbano. Aí o Irã vai continuar também. E esse é justamente o problema. Porque, como disse o primeiro-ministro libanês, Israel bombardeou o Líbano cerca de 3.500 vezes durante o cessar-fogo, o que meio que esvazia todo o conceito de cessar-fogo. Mas, considerando que Israel vai resistir fortemente à ideia de aceitar uma dissuasão estendida do Irã sobre o Líbano, a situação continua muito incerta. Parece que isso pode ser o fim da linha. Parece que a situação vai sair completamente do controle. Mas pelo menos, essa é uma área em que o Irã agora estabeleceu um forte fator de dissuasão. Mas eu também queria saber, você acha que isso pode se estender ao bloqueio? Porque se o Irã reagir a isso, não seria apenas contra Israel. Seria mais um confronto entre Irã e Estados Unidos. Até agora, o Irã tem se mostrado mais, digamos, tolerante, ou basicamente aceitando o bloqueio americano como um fato. Você acha que isso vai ser contestado, ou o Irã também vai reagir a essa situação? That's a very
Essa é uma pergunta muito importante. Deixa eu colocar assim. As regras do jogo no Líbano mudaram. E para que haja um cessar-fogo, o regime israelense precisa parar os combates e recuar até onde estava antes da guerra. O Líbano e o Hezbollah não vão mais aceitar aquele tipo de cessar-fogo que existia antes da guerra, em que entre um cessar-fogo e outro, quer dizer, durante o período de trégua, depois do primeiro cessar-fogo no ano passado, faz o quê? 1 ano e meio mais ou menos. Todos os dias, os israelenses assassinavam e matavam pessoas no Líbano. Isso acabou. Isso não vai mais acontecer. De agora em diante, se houver um cessar-fogo, se o regime israelense recuar até as fronteiras e se atacar o Líbano, o Hezbollah vai responder. Então aquela fase que terminou há uns 3 meses, em que os israelenses matavam 1 ou 2 pessoas por dia, acabou. Como eu disse, o Hezbollah e o Irã, juntos, mudaram as regras do jogo. E aí aconteceu outra coisa. Hoje de manhã, os iranianos disseram que o Irã ameaçou o regime israelense e seus aliados. Mais tarde, em outra declaração, os iranianos afirmaram que, como os israelenses atacaram uma planta petroquímica iraniana, o Irã revidou e atingiu uma instalação israelense. Mas depois, os iranianos disseram que, se o regime continuar, o Irã vai atacar todas as instalações de energia no Golfo Pérsico que tenham qualquer tipo de ligação com os Estados Unidos ou com o regime israelense. Isso significa que o Irã pode ir além de atacar Tel Aviv ou qualquer outra área dentro da Palestina. Os iranianos podem atacar também no Golfo Pérsico. So the threats that the Iranians are making now go far beyond the Israeli regime. And they're saying we're prepared to fully destroy all the critical infrastructure in the region if this continues. So it doesn't matter if it's not the United States. If the Israeli regime does it, because these regimes are affiliated to the United States, which is assisting the Israeli regime, they're fair game. And that includes, and they say, and the Iranians have been saying anything that belongs to the United States. The siege, those ships, they're U.S. ships. So now they're more, everything is, the previous assumptions have to be thrown out the window. And there's no doubt that Iran is going to be much more assertive. And at the same time, the global economy continues, as every time you and I speak, it's just that much closer to the cliff. Oh, it's well, lack of a better word, it's interesting how this. Bom, na falta de uma palavra melhor, é interessante como essa guerra está se desenrolando. Quer dizer, os esforços para controlar a escalada, até onde vai ou não a dissuasão, porque cada lado parece ter muito a perder e muito a ganhar. Então parece que os Estados Unidos não estão conseguindo afirmar sua dominância na escalada. Acho que eles fizeram isso muito bem contra os russos. Ou seja, qualquer resposta russa é bem previsível. Eles conseguem escalar só o suficiente, sem provocar uma retaliação de verdade. Mas contra os iranianos, parece que isso ficou bem mais difícil. Como você disse, a disposição do Irã de retaliar de forma desproporcional é, claro, algo que coloca os Estados Unidos numa posição muito complicada, se a intenção for apenas manter essa guerra em fogo baixo, em vez de escalar e voltar para uma guerra total. Então, é isso. A gente pode encerrar o vídeo por aqui, a menos que você tenha alguma consideração final. So, yeah, we can wrap up the video there unless you have any final thoughts. Bom, só uma observação rápida que eu acho interessante. O Irã realizou uma operação na fronteira com o Paquistão. Eles mataram cerca de 5 desses takfiri, esses terroristas wahhabitas salafistas, e capturaram, se não me engano, 19 outros. Eles estavam planejando fazer atentados suicidas e outros ataques dentro do Irã nesse período. E isso mostra mais uma vez que o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e esses grupos takfiri, seja na Síria, no Iraque, no Paquistão ou no Irã, nunca atacam Israel como os inimigos de Israel. E, bom, essa notícia saiu há apenas algumas horas. Eu acho tudo isso fascinante. O fato de que os terroristas curdos no norte do Iraque,
os terroristas wahhabitas na fronteira com o Paquistão e a revolta armada, as pessoas que tentaram fazer uma insurreição armada no começo deste ano, nos dias 8 e 9 de janeiro no Irã, todos eles com origens tão diferentes, separatistas curdos seculares, terroristas wahhabitas, salafistas, takfiris, e depois os grupos liberais, terroristas liberais que decapitam e matam policiais, centenas deles. Todos estão atacando ao mesmo tempo, e todos estão ligados à mesma fonte. A mesma fonte financia e apoia uma variedade de organizações terroristas com uma variedade de ideologias. Yeah, I remember when making the claim that Sim, eu lembro quando eu disse que os Estados Unidos estavam usando diferentes grupos da Al-Qaeda e do ISIS como intermediários junto com os israelenses. E isso foi descartado como teoria da conspiração. Mas acho que agora, com os políticos deles, sabe, apertando a mão do Jolani e, bem, rezando em funeral, acho que tudo isso já está bem claro. Enfim, espero que você fique bem e tomara que as coisas se acalmem um pouco. Então, mais uma vez, obrigado. hope things get a little bit under control. So thanks again. Obrigado pelo convite, Glenn Giesen. É sempre um grande prazer.